Boa noite a todos. Meu nome é Mônica, sou medianeira das quartas-feiras à tarde e da terça-feira à noite do Grupo Espírita Irmã Clementina. E é um prazer enorme estar com vocês hoje, podendo fazer nossa doação de amor juntos, podermos estudar um pouquinho do Evangelho e assim aprendermos e refletirmos sobre a vida, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então nós vamos começar, amigos, cerrando os nossos olhos e fazendo a nossa prece de abertura, nos ligando a Deus, nosso Pai. Então fechem os olhos nesse momento e vamos juntos, queridos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo, Senhor. Agradecendo pela oportunidade da reencarnação que nos é dada, pela família, pela saúde, pelo trabalho, por tudo, Senhor. Sabemos que há tanto sofrimento, há tanta dor neste momento em todo o nosso planeta, mas também sabemos, Senhor, que vós jamais nos abandona, que estando firmes em nossa fé, ligados a vós, estaremos sempre recebendo vossa ajuda, muitas vezes de uma forma que nem mesmo nos damos conta, mas ela chega até nós. Então que vós possa abençoar esse planeta todo, a todas as pessoas, a todos os seres, animais, e que a luz do Senhor, Pai, prevaleça no coração de todos nós, que possamos juntos, unidos no amor, na luz, na vossa luz, Senhor, fazermos o nosso melhor neste período de transição que a Terra passa. Que a luz do Senhor esteja presente no coração de todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Ele nos fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. É de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 9. E ainda de Mateus, no capítulo 5, do versículo 21 e 22, ele fala o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então vamos parar um pouquinho para entender o que será que Jesus quis nos transmitir com essa passagem, né? Então ele começa falando um pouquinho sobre o como é importante e bem-aventurado aqueles que são mansos, que são pacíficos, né, que são calmos. E depois ele começa dizendo sobre algumas atitudes humanas que seriam condenáveis, como por exemplo, ele diz: o não matarás, que desde muito tempo atrás já se sabe que é um ato extremamente condenável,
Mas até de um ato tão grave como matar alguém, e até um ato de xingamento, como ele refere aqui, raca, porque antigamente o termo raca era um termo extremamente ofensivo. Então, quando eles queriam ofender alguém, eles cuspiam no chão perto da pessoa e falavam esse termo. E era uma grande ofensa. Então, por isso que ele se referiu a esse termo, que também é condenável. E até mesmo o termo és louco, que merecerá, como ele diz aqui, ser condenado ao fogo do inferno. Por que será que ele está se referindo a esse tipo de atitude verbal, né? Essas palavras ofensivas que também são dirigidas e elas também são condenadas. Por que será que ele está se referindo que essa atitude também é inadequada, né? Condenada perante a lei de Deus, nosso Pai? Então, o que ele está querendo dizer é que qualquer ato ofensivo, qualquer ato de ofensa mesmo, desde coisas mais severas até coisas mais leves, é um ato de desamor ao seu semelhante, é um ato de agressão ao seu semelhante. Às vezes a gente pensa que só atos mais graves, como violentos de forma física, né, são condenáveis, mas não. Mesmo situações verbais, elas ofendem profundamente, elas magoam profundamente e elas causam e elas são entendidas como um ato de desamor realmente ao seu semelhante. Então é isso que ele está querendo nos dizer, que elas também vão contra a lei de amor e caridade, é o contrário da lei de amor e caridade. Então ele nos chama a atenção para estarmos atentos a essas atitudes, que muitas vezes nos pegamos cometendo falhas com atitudes verbais que seriam um desrespeito, né, ao seu próximo, à lei de amor e caridade de Deus, nosso Pai. Então, ele vai no decorrer desse capítulo 9, eu acho que é um capítulo muito interessante, porque ele vai nos mostrando o quanto algumas condutas nossas, né, do dia a dia, como por exemplo a falta de paciência, né, no nosso dia a dia, falta de paciência com aqueles que convivem conosco, com qualquer contrariedade que aconteça, reagimos de forma impulsiva e muitas vezes ofendemos. Ele nos mostra que a falta de paciência, trazendo a nós, por exemplo, um desequilíbrio, né? Quando você perde a paciência, você se desequilibra internamente. Você já acaba saindo do seu eixo, vamos dizer assim. E isso lhe faz mal também, assim como também faz mal ao outro com quem você foi impaciente. Né? Às vezes, um filho que você já pediu 2 vezes para fazer a mesma coisa, alguém que você não tem paciência de ouvir reclamar, enfim, são muitas as situações em que a gente perde a paciência, não é verdade? Muitas. E muitas vezes acabamos nos desequilibrando nesses momentos de impaciência. Então, a paciência é algo que nós temos que tentar cultivar dentro de nós, o ser mansos e pacíficos. Isso vai nos ajudar não só de controlarmos para não magoarmos ninguém, de não agirmos, que é extremamente importante, mas vai ajudar para entendermos muitas vezes nós mesmos, né? Para termos um olhar interno diferente, para podermos ter tolerância, sermos persistentes nas coisas que precisamos ainda conquistar, porque às vezes por impaciência você desiste, você abre mão daquilo, né? Você não vai até o fim, porque não tem paciência, não tem a tolerância de suportar algumas coisas. E, na verdade, na nossa vida, nós vamos encontrar as contrariedades. Ela faz parte da vida, ela nos ensina.
né? Ela nos coloca em situações de dificuldade que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos faz rever, pelo menos é o que se espera, né? Que nós possamos usar esses momentos de dificuldade para o nosso crescimento e não para nos revoltarmos. E muitos desses momentos precisamos ter a paciência, né? Precisamos ter a compreensão, precisamos ser mais pacíficos com o nosso próximo, precisamos conter a vontade, a impulsividade de dizer alguma coisa que possa magoar o semelhante, e depois você também fica magoado porque falou, né? Quantas vezes, ai, por que eu fui falar isso? Acontece muito no nosso dia a dia isso. Isso é um aspecto que vira e mexe, nos pegamos ainda cometendo falhas, né? Então, quando ele diz a importância de sermos mansos e pacíficos, é com relação a desenvolvermos internamente essa mansidão, essa paz interior e a paciência para conosco e para com o nosso próximo. Quando ele fala sobre as ofensas verbais, que também são condenáveis, ele nos alerta. Não é condenável só atos graves de ofensas, matar, bater, judiar, enfim, mas as questões verbais, as ofensas verbais, elas também são condenadas. Você emite para o outro não só uma palavra ofensiva, mas ela vai carregada daquela vibração, daquele sentimento que você está sentindo naquele momento. E aquele irmãozinho recebe. Então, é um ato de desamor que vai contra a lei de amor e caridade que ele nos ensina. O Allan Kardec, ele nos fala assim sobre a paciência: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Gente, a paciência, olha o que ele falou, a paciência é uma caridade. Você ser tolerante com o seu próximo, você conseguir respeitar a dificuldade, a imperfeição que o outro tem, sendo tolerante e paciente com ele, é um ato de amor, é um ato de caridade. E ele, assim, é muito mais difícil. É fácil você, muitas vezes, fazer uma caridade de doar alguma coisa, né? Mas aquela caridade do dia a dia, de você ser tolerante e paciente com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você sabe que tem dificuldades, né? Muitas vezes perguntam várias vezes a mesma coisa, você tem que repetir aquilo várias vezes, ou você fala e a pessoa não faz, não entende, e aí você perde a paciência, enfim. Ser paciente com o próximo é uma caridade e é um ato que devemos desenvolver, porque ele é fundamental para todos, para aquele que recebe e para nós mesmos. Nós mesmos estamos sendo ajudados, não é verdade? O Chico fala o seguinte, olha: em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem, e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. E é verdade, queridos, temos que ter paciência, não é? Para não desanimarmos, para não fraquejarmos, para continuarmos firmes na nossa fé, para persistirmos, porque se não tivermos paciência, não vamos conseguir. Então, são sábias essas palavras, não é? Coragem e paciência. Então, é muito importante que a gente possa
refletir um pouquinho sobre isso, refletir sobre as nossas ações, refletir no nosso dia a dia, entender que o outro tem suas dificuldades, como nós temos as nossas imperfeições e as nossas dificuldades. Então, um tem que ser tolerante e paciente com o outro, só assim vamos conseguir. Então, que nós possamos ter essa compreensão e essa paciência, que possamos desenvolver internamente o que ele nos ensina aqui sobre sermos mansos e pacíficos e tomarmos cuidado com as ofensas, com o desamor ao nosso semelhante. Não só ofensas violentas, físicas, como um ato grave de tirar a vida de alguém ou bater em alguém, mas as ofensas verbais, que elas também ferem muito, né? Eu vou contar para vocês uma passagem do Chico, do livro Chico Xavier, Mediunidade e Ação, escrito por Carlos Antônio Bacelli, onde ele conta uma passagem que eu acho muito bonita de enfrentamento das dificuldades da vida e o quanto a fé e a paciência caminham juntas para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida. Então ele conta assim, olha, recordo-me de que há muito tempo uma mãe aflita, ao debruçar-lhe sobre os ombros, indagou em lágrimas, Chico, o que vou fazer agora da minha vida? Perdi os meus filhos, Chico, num desastre, morreram os 2. A minha dor é terrível, estou desesperada. Imaginem, né? O episódio nos comovia a todos no grupo espírita da prece em Uberaba. Fitando-a com os olhos igualmente repleto de lágrimas, o incansável servo do Cristo lhe respondeu, Filha, o nosso Emmanuel sempre me diz que a aceitação de nossos problemas, sejam eles quais forem, representa 50% da solução dos mesmos. Os outros 50% vêm com o tempo. Tenhamos paciência e fé, pois não estamos desamparados pela bondade divina. Bastou que ouvisse essas palavras do Chico para que aquela senhora se acalmasse em uma cadeira próxima, começando a refletir sobre os desígnios de Deus. De nossa parte, ficamos também em silêncio, a meditar na grandeza da lição daquela hora. A respeito da aceitação do sofrimento, perguntando a nós mesmos quantas dores maiores poderíamos evitar se nos resignássemos antes às dores aparentemente sem remédio que nos visitam no cotidiano. Então, amigos, que seja uma lição para todos nós, né? Acho que essa passagem dessa amiga, numa dor tão profunda da perda dos seus filhos, e as palavras tão sábias do Chico sobre aceitação, sobre paciência e sobre fé, no enfrentamento dessa dor tão profunda, é uma lição para todos nós, né? Então, que possamos, queridos, cada um de nós, termos um olhar um pouco mais cuidadoso para o nosso dia a dia, uma reflexão sobre os fatos da vida, né? E que possamos lembrar dessa mensagem, desse ensinamento de Jesus, das mensagens do Allan Kardec, do Chico, para que possamos fazer da nossa prática do dia a dia uma lição de amor, de caridade, tendo a paciência como algo que vai nos ajudar muito na conquista da nossa evolução. Então, que a paz do Senhor, esteja com todos nós. Nós vamos agora, meus amigos,
nos unir novamente em pensamentos e vamos fazer as nossas vibrações. Como eu disse no começo, nós sabemos que o planeta Terra está passando por um momento tão difícil, o planeta como um todo, né? Nós sabemos tantas e tantas dores que as pessoas estão passando, e termos a fé, a paciência de cada dia, orando para que esse plano maior e para que nosso amor, as nossas energias possam chegar a cada um, a cada lugar, a cada irmão necessitado, é muito importante. Então vamos nos unindo agora em pensamento, vamos cerrar nossos olhos e vamos fazer a nossa doação de amor, queridos. Vamos pedindo nesse momento, Pai querido, que vós possa levar esse amor, essa luz maravilhosa, que de cada um de nós, como raios, se unam num único raio e possa envolver todo o nosso planeta. Senhor, que vós possa abençoar o nosso planeta, abençoando as terras, as águas, os animais, os vegetais e os seres humanos, tanto encarnados quanto desencarnados, Senhor. Que vós possa chegar a cada coração, levando a cada um a centelha divina, que essa energia possa ajudar cada um na sua dor, no seu sofrimento, possa renovar a esperança, possa renovar a fé, a força, a certeza, Senhor, de que vós está com cada um de nós. Pai, que nos leitos de dores possam ser levados os medicamentos, possa ser levada a energia para que esses irmãos se recuperem, que seu corpo físico possa ser reenergizado e que seu espírito receba todo o acolhimento para suportar essas necessidades e essa dor que estão passando. Pai amado, que vós possa abençoar todos os lares, que possa adentrar nas casas, abençoando cada um. E Pai, aqueles que não têm um lar, que se encontram nas ruas, que sejam abraçados, Senhor, sintam, que eles possam sentir uma paz enorme invadindo os seus corações, que a luz do Senhor possa acolhê-los, possa ajudá-los. Abençoe, Senhor, as crianças, os jovens, os idosos. Pai querido, aqueles que estão nas penitenciárias, muitas vezes desacreditados, com os corações revoltosos, que a luz do Senhor possa acender uma fagulha de esperança, de luz em suas mentes, e que ali possa renascer a sua presença. Pai amado, que vós possa adentrar também em nosso lar, que vejam os lares de vocês iluminados, cada um recebendo uma flor bonita, que a presença de Jesus esteja nos nossos lares, esteja fortalecendo, auxiliando-nos na caminhada da vida. Senhor, agradecemos a vós por todo acolhimento, por toda ajuda. Agradecemos a esses espíritos amigos que incansavelmente trabalham por nós, trabalham pelo amor, pela caridade, pelo auxílio. Agradecemos as mentoras dessa casa, a todos os espíritos amigos que ali trabalham conosco, aos medianeiros que semanalmente se unem em preces em favor do seu próximo. Que a luz do Senhor abençoe a todos e que a paz, o amor, a caridade seja prevalecente, Senhor,
junto desse planeta. Que a paz esteja entre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Obrigado, queridos, por me ouvirem. Que vocês tenham uma semana abençoada. E não esqueçam, façam suas orações diárias, abram o Evangelho, façam suas preces, que o nosso Pai Maior está conosco. Os amigos espirituais estão nos ajudando, mas nós também temos que fazer a nossa parte, não é mesmo? Temos que estar ligados a eles, abertos para ouvi-los, para que eles possam nos ajudar. Então façam suas orações sempre. Um beijo enorme para todos vocês e uma ótima semana.